Está acontecendo algo agora no mundo da economia que vai ter um impacto enorme no preço do ouro. E há pessoas dizendo que, se o ouro realmente for substituir o dólar americano e a dívida dos Estados Unidos como moeda de reserva global, então o preço do ouro atualmente está muito baixo se ele for usado da forma que Alexander Hamilton pretendia. Então o que vamos fazer é analisar o modelo econômico de Alexander Hamilton, sobre como construir um país forte, mas isso te coloca em uma armadilha de 3 partes que vamos explicar agora. Os Estados Unidos enfrentam essa armadilha de 3 partes agora. E com base em algumas ações que a China está tomando, você vai entender como vamos ser forçados a entrar nesse triângulo onde precisamos das 3 coisas, mas só vamos conseguir 2. Isso vai ter consequências enormes para você e para o seu portfólio. Então preste bastante atenção. Os maiores compradores de ouro do planeta acabaram de fazer sua maior compra em 3 anos. E eles fizeram isso enquanto todo mundo estava em pânico vendendo. Tem outro sinal aqui que eu quero que você entenda. O segundo sinal é entender por que o governo dos Estados Unidos toma essas decisões agora. Porque uma vez que você enxergar esse padrão, nunca mais vai olhar para a economia do mesmo jeito. Então deixe-me te levar de volta muito tempo atrás, até 1791. A América era um país recém-nascido, recém-liberto das correntes de seus opressores britânicos. Eu só precisava dizer isso para nossos espectadores britânicos. Ela cultivava tabaco, algodão, trigo, esse tipo de coisa. E basicamente era uma fazenda gigante e importava quase tudo o que precisava da Europa. Um homem chamado Alexander Hamilton. Sim, o cara do musical. Ele escreveu um documento chamado Relatório sobre Manufaturas. O argumento dele era simples. Uma nação que não produz seus próprios bens nunca é realmente independente. A solução tinha 2 partes. Primeiro, aplicar impostos ou tarifas a produtos estrangeiros, tornando-os mais caros. O que você vai ouvir é algo que Trump defende. Você vai perceber, e Trump fez um discurso. Ele não falou Hamiltoniano, mas Scott Bessent falou. Então eu sei que isso é exatamente o que eles estão fazendo. Essa é a estratégia. E ele vai explicar isso. Mas basicamente, você tem Trump tentando impor tarifas como uma forma de proteger nossa indústria. E então você vai precisar de incentivos, se quiser desenvolver essa indústria. Então, enquanto ele faz essa recapitulação do que Hamilton disse, saiba que o que você está vendo agora vai soar muito familiar. E isso não é por acaso. O próprio Bessent disse que isso é sobre Hamilton. Tudo bem. Parte 2. Use esse dinheiro para subsidiar fábricas americanas, assim a manufatura doméstica fica mais barata. E adivinha? Funcionou. Isso transformou os Estados Unidos de uma colônia agrícola atrasada. Desculpe, mas é verdade. Na nação industrial mais poderosa da Terra. Isso é exatamente o que está acontecendo na China agora. Então a China está seguindo esse manual. Cara, isso é uma daquelas coisas. Se isso não te motiva a saber mais sobre os pais fundadores, é impressionante que eles já notassem essa estratégia há tanto tempo. A China também adotou e segue usando essa tática. E os resultados têm sido absolutamente surpreendentes. Então você se protege de outros países para que elas não consigam vender facilmente no seu território. Depois, você direciona o dinheiro dos impostos para incentivar diferentes indústrias, garantindo que possa reduzir o custo desses produtos para então exportá-los para o resto do mundo. E então você enfraquece a indústria nesses outros lugares, porque eles não conseguem fazer tão barato quanto vocês se estiverem basicamente jogando limpo, porque isso realmente é visto como trapaça do ponto de vista do livre comércio global. As pessoas vão considerar isso uma trapaça, mas é exatamente o que a China está fazendo, e nós os acusamos de trapaça justamente por esse motivo. Mas você enfraquece outros países, pois eles não conseguem competir com seus preços subsidiados por impostos. Isso permite que você se torne uma potência industrial. E agora as indústrias dos outros países diminuem. Mesmo que decidam retomar esse investimento, como os Estados Unidos tentam agora, o caminho é mais difícil, pois é preciso reconstruir tudo. E é exatamente aí que os Estados Unidos estão agora. E esse é exatamente o manual que tornou os Estados Unidos tão poderosos antes da Segunda Guerra Mundial, de uma forma que não éramos, digamos, nos anos 70, quando começamos lentamente a financiarizar tudo. Estamos lentamente perdendo nossa base industrial, certo? Na nação industrial mais poderosa da Terra. Levou só cerca de um século, o que é rápido. Mas aqui fica mais interessante. E realmente relevante para o seu dinheiro hoje. Existe um padrão que toda economia dominante na história seguiu. E é assim que funciona. Então coloquei aqui na tela para você. Passo número 1.
Você protege suas indústrias, constrói fábricas, produz coisas, fica rico, certo? Confere. Passo 2. Você vence. Você se torna a economia dominante. E agora você acha que está tão à frente que não precisa mais de proteção. Então você muda para o livre comércio, certo? Confere. Passo 3. Países com mão de obra mais barata e menos regras passam a produzir mais barato que você. Suas fábricas fecham, seus trabalhadores perdem empregos, mas não parece ruim no começo porque as importações baratas significam TVs baratas, roupas baratas, eletrônicos baratos. Agora você está neste ponto da linha do tempo. Os Estados Unidos basicamente financiarizaram tudo após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se a potência dominante e detendo toda a dívida. Podíamos intimidar todos, pois nos deviam dinheiro, mas não fomos afetados por bombas. Geografia privilegiada. Então nos encontramos em uma posição onde podemos realizar a conferência de Bretton Woods e dizer: escutem, o dólar americano vai se tornar a moeda de reserva mundial. Por conseguir intimidar todos, em vez de fazer algo chamado Bancor, que não lembro direito. Ele já falou disso antes, mas não sei se foi neste vídeo ou em outro lugar. Mas Keynes estava apresentando um economista que era um dos caras lá discutindo, ele acaba perdendo. Mas de qualquer forma, ele apresenta essa ideia de criar uma moeda de reserva global que seja neutra. Ninguém a possui. Mas os Estados Unidos têm um superávit comercial muito grande, que era uma parte importante do argumento. Não quero desviar do assunto agora. Saiba que os Estados Unidos tinham motivos para querer o dólar, pois isso nos colocaria em posição de intimidar todos. Como estávamos em posição forte, conseguimos fazer isso. Agora, quando você faz isso, você acaba tendo um problema, porque passa a ser o país que pensa: posso abrir mão de todo o seu trabalho duro, de construir fábricas, assumir riscos e fazer investimentos. Eu posso terceirizar isso para o resto do mundo. Eles estão comprando tudo em dólares mesmo. Posso financiarizar minha economia agora. E o que isso significa é que ao invés de ter que construir a coisa, você pode simplesmente negociar apostando na coisa. E isso se torna um jogo totalmente diferente. É um milagre de agregação de capital. É uma maneira fenomenal para pessoas que entendem de ativos ficarem ricas. É algo ótimo se você faz isso além de ter uma base industrial poderosa. Mas todo império na história acaba fazendo isso em vez de investir na base industrial, porque é simplesmente o caminho mais fácil. Essas mudanças levam tempo, como ele diz, e no início parecem ótimas. Tudo fica mais barato e as pessoas se sentem mais ricas. Elas realmente têm mais poder de compra. E no fim das contas, poder de compra é o que importa. Então, bem-vindo a esse momento da história dos Estados Unidos. Certo? Passo 4. Sua economia deixa de produzir coisas para passar a negociar papéis. Ações, títulos, ouro falso, títulos lastreados em hipotecas, certo? O país parece muito rico no papel, mas perdeu a capacidade de produzir. Certo? Uma coisa que eu quero falar, ele menciona ouro, mas a gente precisa realmente entrar no assunto ouro. Isso é uma parte enorme dessa história. O que está acontecendo agora com o ouro na China? Você precisa prestar atenção nisso. Eu não vou te dizer o que você precisa fazer sobre isso. Eu simplesmente vou te contar como eu estou pensando sobre isso. Não é um conselho financeiro, blá blá blá. Vocês realmente precisam pensar sobre esse problema por conta própria, nem que seja só porque eu não sei se estou certo. Mas é assim que eu estou pensando sobre isso na minha própria vida. Ok, o que a China está fazendo? A China está fechando a possibilidade de negociar ouro de papel. E, em vez disso, eles estão acumulando ouro físico. Ok, por que você faria isso? Primeiro, à medida que a confiança se deteriora no mundo todo, você não sabe quantos pedaços de papel estão sendo negociados contra uma barra de ouro. Em períodos de alta confiança, quando tudo vai bem, isso não importa. Pode-se deixar que especulem. E se você não sabe disso, a afirmação a seguir é verdadeira. O ouro funciona da mesma forma que as reservas funcionam em um banco. Então, se você empresta dinheiro para o banco, eles podem então emprestar esse dinheiro para outras pessoas. E eles, na verdade, atualmente, eles não precisam ter reservas mínimas. A maioria ainda mantém, mas é muito, muito pouco. Digamos, acho que a média é cerca de 9% ou algo assim. Vamos arredondar para 10%, vamos ser legais e generosos. Na verdade, 90% não está no banco. Então, um monte de pessoas tem uma promessa de pagamento na forma de, você sabe, $1 que diz: na minha conta eu tenho direito a essa quantidade de dólares, ou você sabe, números digitais em uma planilha. Eu posso ir lá e pegar essa quantidade de dólares. Normalmente, quando tudo está calmo nos negócios, as pessoas sacam bem pouco de uma vez. Então ter 9% ou 10% de dinheiro de verdade em caixa não é nenhum problema. Uma corrida bancária ocorre quando todos querem sacar, mas há 10 vezes mais direitos sobre esse dinheiro do que dinheiro de verdade no banco.
O ouro é igual quando se trata de negociação em papel. Então você pode negociar um volume absurdo contra as barras físicas de ouro que você realmente possui. A China diz que a confiança global está caindo e quer abandonar o dólar. Precisamos lastrear nossa moeda com dinheiro sólido, como o ouro usado há milênios. Como não querem negociar em ouro, preferem o ouro físico e estão trazendo-o para o país. Por que eles não querem que negociem o papel? Porque a negociação do papel obscurece, digamos, o verdadeiro poder, a real atratividade de possuir uma barra de ouro de verdade. E então, se você tem pessoas negociando isso ofusca a verdade sobre o que é o ouro. Assim como toda a especulação sobre os preços do petróleo, que se move com as notícias e não com a realidade de fato. A realidade de fato é que a demanda por petróleo de cauda longa está realmente diminuindo. E, portanto, observar as apostas em contratos com entrega física que as pessoas têm vai ser muito mais esclarecedor. Então, quando você tem pessoas apostando no preço do papel, a previsão da China é que isso está obscurecendo o verdadeiro valor de possuir ouro físico em um mundo que está prestes a se tornar realidade. Então nós não nos importamos se o preço do ouro está caindo agora. Isso são pessoas apostando contra a ficção. Essa ficção está prestes a desaparecer, porque o que realmente está prestes a acontecer é o dinheiro forte, físico, tangível. Eu posso morder essa porra de barra de ouro, isso vai ser a única coisa que importa. Por isso querem levar o máximo de ouro para a China, terminar as negociações em papel e descobrir o real custo e valor de segurar uma barra de ouro nas mãos. E o motivo pelo qual eles querem fazer isso é porque eles acham que os Estados Unidos estão completamente financiarizados. Dependemos totalmente de dívidas, estamos excedendo nossos limites e os juros se tornaram insuportáveis. Por isso, eles sabem que todos vão se afastar disso, o que é verdade. Os detentores estrangeiros dessa dívida, especialmente os bancos centrais, estão diminuindo cada vez mais. Os bancos centrais estão vendendo rapidamente a dívida dos Estados Unidos, então há esse movimento forte por parte da China e de outros bancos centrais para migrar para o ouro. O ouro agora é a moeda de reserva mais mantida pelos bancos centrais, não o dólar americano, como sempre foi historicamente. Você precisa entender isso, certo? Agora você pode discordar de mim. Talvez você entenda, mas ache que, não é grande coisa. Eu olho para isso e penso, talvez não seja algo que aconteça no próximo ano, 2 anos ou sei lá, mas é um movimento constante. Na verdade, tenho quase certeza de que peguei o gráfico. Existe um gráfico mostrando a dívida dos Estados Unidos com a China caindo e as compras de ouro pela China são quase uma linha vertical. Você observa esse gráfico e vê a dívida da China. Até cerca de 2010, eles adquiriam o máximo possível de dívida dos Estados Unidos. Agora não é que a China era burra antes e agora ficou inteligente? Era a China dizendo, é aqui que estamos no mundo. Neste momento, o dólar americano é o sistema. Então vamos jogar o jogo. Mas em uma linha do tempo longa o suficiente, vamos ficar cada vez mais fortes à medida que expandimos nossa base de manufatura, à medida que nos tornamos o que eles eram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vamos nos tornar isso. E agora, como eles se tornaram isso, eles percebem que agora têm força e poder. Eles têm o resto do mundo, basicamente, pelo controle da manufatura. Você não consegue fabricar coisas a menos que venha para a China. Então eles sabem que vão continuar recebendo dinheiro. E então, agora vamos começar a atacar o dólar. E literalmente, Xi Jinping começou a dizer que precisamos começar a menosprezar o Ocidente. E eu cito, leia livros sobre Xi se acha que estou louco. Xi diz que precisamos menosprezar o Ocidente. Você pode ver isso. Eles estão sendo indiferentes. Tipo, não ligam mais para esses caras e vão começar a vender os títulos da dívida deles. Vamos fazer isso devagar o suficiente para não prejudicar nossos próprios investimentos. Mas se você não está olhando para a tela para ver o quão catastroficamente baixa está ficando a dívida deles, é uma loucura. E então, começando em, 22, 23, algo assim, as compras de ouro deles simplesmente começam a disparar. Então esse é o movimento de alguém que pensa, ok, quero sair do sistema do dólar. Quero criar um sistema separado. Vou usar o ouro para fazer isso. Tudo isso acontecendo dentro desse contexto hamiltoniano que estamos discutindo aqui. Então lembre-se, agora estamos analisando quais são as coisas que os impérios fazem. Agora chegamos ao ponto em que, após enfrentar as maiores dificuldades, você foi disciplinado financeiramente, construiu sua base de manufatura e evitou ser explorado pelo mundo. No fim, quem vence por muito tempo, como os Estados Unidos, esvazia a manufatura dos outros, que acabam recorrendo a você. Mas aí os tempos ficam tão bons
E vocês começam a ficar tão ricos que acabam transformando tudo em finanças. E então outros lugares passam a ter oportunidades de vencer vocês no próprio jogo de vocês, que foi exatamente o que a China fez, começando de forma muito agressiva nos anos 90, justamente porque em 71 nós rompemos nosso vínculo com o ouro. Então nós paramos de ter qualquer disciplina com o dinheiro. E a financiarização decola a partir de 71. A China começa a desmontar nossa base manufatureira nos anos 90 até os anos 2000. E agora você fica em um mundo onde a parte de cima do K, rica pra caramba, certo? Dinheiro entrando a rodo. Porque se você entende de ativos, esse número só vai subindo, 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 subindo à medida que você financiariza tudo. E então os salários reais vão caindo, 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 porque você está globalizando e espalhando os salários pelo mundo. Você está fazendo arbitragem e encontrando a mão de obra mais barata possível. E os impérios não conseguem evitar de fazer isso. Certo. Então você precisa juntar essas duas coisas. A China entende esse jogo. A China está se livrando da dívida dos Estados Unidos. A China já nos humilhou, nos colocou no nosso lugar em termos de poderio de manufatura. E agora eles estão comprando ouro, ouro, ouro. Certo, a parte do ouro nessa história vai fazer mais sentido conforme avançarmos. Então vamos voltar ao nosso camarada? Porque isso não é teoria. Deixe-me mostrar como isso aconteceu com o Império Britânico. Desculpem aos meus espectadores da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha utilizou as leis dos cereais. Restrições comerciais que protegiam os agricultores e fabricantes britânicos. E isso funcionou muito bem para eles. A Grã-Bretanha se tornou a economia mais poderosa do mundo. E então, em meados de 1800, eles disseram: estamos tão à frente, vamos nos abrir ao livre comércio. Revogaram as leis dos cereais. Depois disso, a participação do Reino Unido na manufatura global colapsou nas décadas seguintes. Outros países, vocês, americanos, Alemanha, que é de onde eu sou. Eles começaram a produzi-los, e em 1931, a base industrial do Reino Unido basicamente desapareceu. Então, todo o ciclo do auge ao declínio durou 85 anos. Agora, aqui está o ponto que deve chamar sua atenção. Os Estados Unidos iniciaram seu próprio declínio em 1971. Quando Nixon retirou o dólar do padrão ouro, ele deixou de ter lastro físico, mudando algo fundamental. A economia mudou de produzir coisas para financiarizar as coisas. O que isso significa? Que Wall Street descobriu como pegar coisas reais, hipotecas, empréstimos de carro e dívidas estudantis, agrupá-las e vendê-las como produtos financeiros. Eles chamam isso de securitização. A economia parecia mais rica no papel, mas a capacidade real de produção se deteriorava, afetando as pessoas comuns. Desde o ano 2000, o custo das coisas feitas no exterior, sua televisão, seu celular, os brinquedos dos seus filhos, caiu drasticamente. Mas o custo do que não pode ser importado, que precisa ser feito aqui nos Estados Unidos, disparou, certo? Os serviços hospitalares aumentaram até 280%. As mensalidades das faculdades subiram 200%. O custo com creches aumentou 150%. Sim, sua TV ficou mais barata, mas o que realmente importa para ter uma vida decente, como saúde, educação e cuidar dos filhos. Eu não vou desviar o assunto por muito tempo, mas entenda que ele está ignorando ou não está ciente da complexidade do que aconteceu ali. Então, uma grande parte desse motivo é justamente aquilo que o Drew está sempre tentando explicar sobre o que quer que você chame de sistema econômico dos Estados Unidos. O governo interfere no sistema. Então 47% do nosso orçamento vai para serviços sociais. E mesmo assim, as pessoas sentem que não têm acesso a serviços sociais. E o motivo disso é por causa de coisas como o sistema de saúde, que administramos de forma tão estúpida porque temos o governo basicamente dizendo: sim, nós vamos cuidar disso, nós vamos pagar isso para você. E aí os custos simplesmente disparam porque você não acaba tendo concorrência, já que não há pressão de mercado para reduzir o preço. Então, o que ele acabou de falar, existe uma razão muito mais complexa para isso, que eu diria que é por causa do jeito que os Estados Unidos tendem ao socialismo de forma burra. O governo simplesmente garante coisas demais. É uma idiotice. E assim acabamos quebrando a competitividade do mercado. Enfim, Deus, eu não vou entrar em detalhes. Ponto final. Certo, voltando para o nosso camarada. Quando um país para de produzir coisas e começa a negociar papel. E agora, e essa é a parte crucial, o governo dos Estados Unidos basicamente anunciou que estamos voltando para Hamilton. Sabe, aquele cara do musical. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, publicou no Wall Street Journal 5 princípios para o que chamou de nova estratégia de Estado americana. Primeiro, segurança econômica depende da capacidade nacional, ou seja, reconstruir as fábricas. Segundo,
A abertura deve ser acompanhada de reciprocidade. Então, se vocês colocarem tarifas sobre nossos produtos, nós colocamos tarifas sobre os de vocês. Terceiro, os Estados Unidos definem as regras da nova economia. Quarto, liderança financeira. O dólar, os títulos do tesouro, stablecoins. São as novas armas? E, em quinto lugar, isso deve beneficiar o povo americano, não só Wall Street. Você pode discordar dessa política, mas isso não importa. Ela afetará seu dinheiro. Então, os Estados Unidos estão oficialmente revertendo 50 anos de globalização. E isso muda tudo sobre como você deve investir. E isso nos leva ao que eu chamo de triângulo impossível. É o que conecta tudo e é o que a maioria das pessoas não percebe. O governo dos Estados Unidos deseja 3 coisas agora. Coloquei na tela para você. Número 1, reconstruir fábricas americanas, reindustrializar, trazer manufatura de volta e criar empregos. Número 2, proteger o cidadão comum. Então, evitar que os preços disparem, sabe? Porque a inflação prejudica as pessoas de menor renda. Número 3, manter o dólar forte. Mas tem um problema. Você só pode escolher 2. Reflita, ao impor tarifas sobre importações para reconstruir fábricas, os preços aumentam. Se o dólar está forte, exportações dos Estados Unidos ficam caras e dificulta reconstruir fábricas. Se enfraquecer o dólar para ajudar as fábricas, insumos encarecem e prejudica a população comum. Isso prejudica a população comum. Não importa como organize, uma das 3 terá que ceder. Aqui é a história do ouro e as ações da China ganham grande importância. Imagine esse gráfico se você estivesse olhando para ele. A China se desfazendo da nossa dívida, comprando ouro físico como louca, reconhecendo a verdade de que estamos nesse triângulo. E a China sabe exatamente qual dessas 3 opções nós vamos abandonar. Félix está prestes a dizer a resposta, então vou deixar que ele dê o desfecho. Mas quando ele der esse desfecho, pense naquele gráfico. Vai ser o dólar. Por quê? Porque o dólar não vota. Eles estão enfraquecendo o dólar de propósito. Quem mais se beneficia com o dólar mais fraco? Ou ouro. O ouro é o único grande ativo que não é passivo de ninguém. Não é controlado por governos. Não pode ser impresso, congelado ou sancionado. Tudo bem. Isso é só mentira. Primeiro de tudo, nós já sancionamos. Duvido que ele queira dizer isso como mentira, mas o ouro pode sim ser sancionado e já foi. Parte do motivo pelo qual a China está tentando fazer com que as pessoas em seu país também comprem ouro, que aliás, pense no SP500. Então, o SP500 nos Estados Unidos é como um repositório gigante para pessoas que pensam, eu quero estar no mercado de ações, mas não quero ter que pensar no que é. Então eu só vou investir no SP500 e vou confiar nas pessoas que administram o SP500 para saber quem tirar e quem colocar. Então geralmente é o maior destino individual dos investimentos das pessoas. A China tem algo muito parecido. Pela primeira vez na história, ou pelo menos em muito tempo, o ouro. O ouro deles. O ETF de ouro, basicamente, concentra mais riqueza das famílias. Ou seja, investidores de varejo estão colocando mais dinheiro nele do que no mercado acionário chinês mais amplo. O mercado acionário chinês mais amplo. Então, há uma grande mudança na China em relação a onde eles estão colocando seu dinheiro. A China incentiva a compra de ouro físico e está construindo uma instalação maior para armazená-lo. E então, o motivo pelo qual eu acho que eles estão fazendo isso é porque eles sabem que o ouro passa por um ponto de estrangulamento e a qualquer momento eles podem interromper isso. Acho que foi o Roosevelt, mas me perdoe se eu estiver citando errado. Mas ouve isso, o Ryan vai pesquisar isso pra gente. Deus o abençoe. Então houve um presidente lá nos anos 30, eu acredito, que disse: "Ei pessoal, vocês não podem mais possuir ouro. Vocês precisam vender para o governo. Não se preocupem, compraremos por um preço justo." Eles proibiram possuir ouro, compraram de todos e depois mudaram o preço. Então eles basicamente, na verdade, eles desvalorizaram o dólar em relação ao ouro. Agora, a maioria das pessoas não entende isso, então elas nem perceberam, e vai levar um tempo para isso percorrer todo o sistema antes que as pessoas realmente sintam a inflação de verdade. A China sabe dessa opção. Estou surpreso. O Félix, inclusive, é ótimo, recomendo se inscrever no canal dele. Já assisti muito do conteúdo dele. Mas isso está incorreto. Pode ser sancionado e já foi antes. As pessoas vão pegar isso quando acharem que é a hora certa. Então isso é uma daquelas coisas de autocustódia. Novamente valer sobre os Rothschilds. Literalmente, em tempos difíceis, eles realmente enterravam coisas no quintal deles. Não recomendo que faça isso agora, pois todos já entendem como o jogo funciona. Se você não controla o ouro fisicamente,
o governo pode tirá-lo de você. Mas enfim, tudo isso faz parte desse movimento, desse triângulo. A China sabe que dos três, nós vamos desvalorizar o dólar porque é o que as pessoas não entendem. Foi Franklin Delano Roosevelt. Ele emitiu a Ordem Executiva 6.102 em 1933, fixando o preço do ouro em 20,67 por onça e tornando ilegal o acúmulo privado de ouro. Então o nosso camarada Roosevelt, que recebe elogios demais da DSA. Só vou dizer isso. Por causa dessa decisão especificamente? Por isso e outros motivos. Não estudei o tema o bastante para ter uma opinião definida. Mas o número de pessoas, economistas respeitáveis, que disseram que se ele não tivesse feito o New Deal, a gente teria saído da Grande Depressão anos antes. Não aprofundei no assunto. Só posso dizer que é algo que comentam, mas não tenho como comprovar. Yellow e eu compramos essa ideia, mas tem um comentário no chat dizendo que a compra de ouro pela China não mira tanto a economia dos Estados Unidos e sim o que ocorreu com a Rússia. Quando sancionamos a Rússia e os banimos da SWIFT, tomamos o dinheiro deles. Eles ficaram sem acesso ao dinheiro, não podiam negociar nem operar na bolsa. Isolamos eles, que tinham títulos do tesouro e algum investimento, embora menos que outros países. Isso fez a China notar que os Estados Unidos podem acionar esse mecanismo a qualquer momento. Precisamos sair do controle deles, é isso. Esse é um ponto incrivelmente bom. É 1000% verdade. Mas acho que seria um erro da China pensar que eles fizeram isso por medo, em vez de pensar: se vamos tornar o yuan a moeda de reserva global, só conseguiremos isso lastreando o yuan em ouro. Assim, entendo que ambos têm razão. Isso é totalmente parte da história. Não creio que esse seja o principal motivo. Pode ter influenciado o porquê agora, mas penso que está mais relacionado ao fato da China estar agora em uma posição muito forte. O ouro barateia quando o dólar cai, e a China faz algo importante ao mesmo tempo. 4 dos maiores bancos da China anunciaram o fim dos serviços de negociação de metais preciosos para pessoas físicas. Eles vão encerrar a negociação de ouro em papel, mas ainda será possível comprar ouro físico. A China não quer que cidadãos negociem ouro em apps como ações. Eles querem que as pessoas comprem ouro físico. Eles estão trocando o ouro em papel pelo ouro físico. Por quê? Porque são coisas diferentes. Ouro em papel é só uma promessa, que beneficia os bancos, mas ninguém parece lucrar. O ouro físico é o próprio ouro. Quando a confiança no sistema se perde, o que ocorre eventualmente, promessas perdem valor. E olhe para os Estados Unidos. Veja a quantidade de ouro físico saindo dos Estados Unidos. A partir do final de 2025, atingiu o nível mais alto já registrado na história. O ouro físico está saindo. Fora dos cofres financeiros e dos sistemas de papel, indo para as mãos de governos que o manterão por décadas. Então, o que isso significa para você? Ativos em dólar, contas de poupança, títulos e até sua carteira de ações enfrentam um obstáculo aqui. Não devido a uma recessão ou queda, mas a política deliberada dos Estados Unidos de enfraquecer o dólar. Essa é minha opinião. Aqui está o principal insight. Vamos reunir tudo e mostrar para você. Bancos centrais não compram ouro esperando alta no próximo mês. Eles compram porque sabem por séculos de história que quando impérios reestruturam suas economias, e é isso que está acontecendo agora, a moeda tem de sofrer. Todo banco central que acumula ouro agora aposta que o dólar valerá menos em 10 anos do que hoje. Beleza, então juntando tudo, a ideia que quero que vocês absorvam é: decidam por si mesmos o que vão fazer. Mas você tem o governo dos Estados Unidos afirmando explicitamente, Scott Bessent disse essas palavras, que isso é um retorno ao estilo hamiltoniano, de como vamos fazer nossa economia crescer novamente. Para fazer isso, o que vocês vão fazer é desfazer algumas das coisas que fizemos e que nos trouxeram até aqui. Então vocês voltarão a ser uma potência manufatureira, em vez de depender só da financiarização e de importações baratas. Para fazer isso, vocês vão ter que tarifar. Então precisam impedir que as pessoas tragam coisas de fora. A China vai ser a mais importante nesse processo. Então vocês vão tarifar a China ao máximo. E adivinhem, é exatamente isso que está acontecendo. Então Trump vem dizendo exatamente o que vamos fazer há muito tempo. Ele só não usava o termo Hamilton. Então agora Besson está dizendo, legal, vamos fazer isso. Vamos impor tarifas sobre eles. Vamos impedir que elas entrem. Então vamos ter que começar a alocar recursos para as indústrias que queremos ver de volta. Porque parte disso vai ser não só tornar isso viável aqui dentro do país, mas garantir que esses produtores possam exportar para outros países. Grande parte da economia global não está nos Estados Unidos. Não queremos ser isolacionistas, mas vender para o mundo. E agora vamos direcionar dinheiro
para uma determinada indústria e tentar sair dessa situação. Agora, assim, a parte louca é que é aqui que começo a me preocupar. Se tentarmos superar a China, vamos ter problemas. Essa é uma das coisas, Drew. Isso é mais direcionado a você. Estou bem interessado em falar com Steve Keen sobre isso, que é basicamente, olha, a China domina o jogo. Então acho que ele não compartilha do meu medo absoluto em relação ao elemento autoritário da China. Para mim, tentar superar a China é perder o foco. Quando você tinha Alexander Hamilton construindo isso e dizendo é assim que funciona, ele era um cara que fazia parte do povo, adotando todos os freios e contrapesos para garantir isso, e não sucumbir à propensão humana de tentar patologizar o poder, ganhar controle e então tomar conta de tudo, que é exatamente o que vimos acontecer na China. Então, para mim, dizer que vamos jogar o jogo como a China seria um erro, vendo como a China acrescentou ao seu repertório o que Alexander Hamilton fez. E agora temos que fazer isso de uma maneira distintamente americana, onde não estamos abrindo mão da nossa república, onde não estamos nos tornando um regime autoritário, onde não estamos sucumbindo à ideia de que é mais eficiente ter apenas uma pessoa dizendo para todo mundo: é isso que vocês vão fazer. Não queremos nos encontrar nessa posição, mas precisamos entender que a América vai começar a desfazer isso, e a maneira como eles vão chegar a isso é enfraquecendo o dólar. E faça o que quiser com essa informação. Ninguém vai saber qual é o momento certo, porque tudo isso depende de como o mundo vai reagir. No fim, economias são psicologia. Tudo é falso. Sei que muitos vão surtar, mas é assim. Por isso é possível manipular o preço do ouro com papel. Tudo é uma grande farsa. Então tudo isso vai depender da psicologia das pessoas e de como elas vão reagir. Então ninguém vai conseguir acertar o timing. Mas a direção que estamos seguindo é, por nossa própria admissão, que vamos fazer tudo o que pudermos para reindustrializar. Então vamos fazer o que for necessário para trazer a manufatura de volta. Acabamos de explicar como isso vai ser. Isso vai exigir que enfraqueçamos o dólar. Já vimos os Estados Unidos enfraquecerem o dólar em grandes saltos antes, com Franklin Delano Roosevelt, quando ele confiscou o ouro de todo mundo e depois reajustou o preço, o que é basicamente o mesmo que inflacionar o dólar de forma massiva. E então, ok, agora você pode comprar ouro de novo. Então sabemos que esse tipo de coisa acontece e vai acontecer. Vemos que a China está dizendo, ok, vamos sair dos títulos da dívida dos Estados Unidos, vamos investir em ouro físico, seja porque eles estão olhando para isso e dizendo, ok, vocês estão enfraquecendo o dólar. Ou porque viram a gente congelar os ativos da Rússia, então não queremos jogar esse jogo, ou muito provavelmente ambos. Mas acho que outra coisa que você precisa levar em consideração é que eles sabem jogar bem, isso faz parte da estratégia desde o início. Eles disseram que quando você está fraco, fica quieto, mantenha a cabeça baixa. Eles fizeram exatamente isso. Conforme você fica forte, começa a se impor. E quando fica mais poderoso, passa a ser indiferente. Nós vimos tudo isso. E você pode literalmente ver isso do meu ponto de vista na tendência deles de se livrarem da dívida em dólar, que eles, se não me engano, nas últimas 36 horas, venderam centenas de bilhões de dólares em dívida dos Estados Unidos. Então, quando você olha apenas para a matemática, para os dados do que eles estão vendendo, em comparação com o que estão comprando, isso mostra que eles não acreditam que a maneira inteligente de ganhar dinheiro no futuro seja com o dólar. Isso mostra alguém que acredita que o ativo de reserva certo para manter a coisa que vai ser mais valiosa no futuro é o ouro físico de verdade, e que você precisa tirar as pessoas que compram esse ouro da especulação em papel e levá-las a possuir o ouro físico de fato. Isso significa que a própria aposta que eles estão fazendo é que possuir o ouro físico vai ser a coisa mais valiosa no futuro. Quando isso realmente é verdade? Isso é verdade em uma sociedade de baixa confiança. Acho que todos podemos concordar que o mundo está se fragmentando, tem muita briga, então com certeza. E quando o dólar está perdendo valor ao longo do tempo e não ganhando força? Ao analisar as ações dos Estados Unidos, é provável que sejam obrigados a desvalorizar o dólar. E então, quando você junta tudo isso, isso é extremamente significativo para todos nós como investidores. Então, novamente, estou pensando nisso com uma paranoia maior. Eu comecei a rebalancear minha carteira. Não estou saindo das ações de jeito nenhum. E, novamente, você deve assumir que eu sou burro e que não sei como transformar isso em dinheiro. Então você deveria tomar essas decisões sozinho, cara. Já sou paranoico na minha vida e quero que vocês também sejam. Quando vejo isso, penso, estou rebalanceando minha carteira. Como as ações têm tido ótimo desempenho, minha carteira ficou mais agressiva com o tempo. Então agora eu diria que, para onde eu acho que estamos indo, a quantidade que eu tenho só em ações provavelmente é demais. Por isso, estou começando a realizar parte dos meus grandes ganhos.
e eles foram gigantescos. Você começa a rebalancear com base nisso. Tenho feito um pouco disso. Ainda não investi em ouro físico porque fico muito paranoico sobre onde guardaria. Não tenho provas do que vou dizer, mas é isso. Não tenho evidências, interprete minha emoção como quiser. Mas o fato de que não estamos fazendo uma auditoria pública do ouro, só estamos fazendo em Fort Knox, é só um confia em mim, irmão. Vindo do Bezant, eu odeio isso pra caramba. Não estou convencido de que realmente temos o ouro. Nem que o governo dos Estados Unidos, pelo seu histórico, seja quem deve guardá-lo. Então agora eu preciso encontrar alguma solução, mas isso está se tornando mais atraente. Ainda não tomei uma decisão final, mas estou começando a considerar isso. Então é assim, ok, eu não vou ter um retorno com o ouro, mas ele pode me proteger enquanto a gente continua desvalorizando o dólar. Novamente, você realmente precisa pensar sobre isso por si mesmo. Mas se você quer saber por que eu insisto tanto nesse assunto, por que eu acho que isso é importante, por que estou gastando tempo falando sobre isso, é porque esse é um pilar fundamental. Se tudo o que eu acabei de explicar for verdade, você já sabe a direção para onde as coisas vão com o próprio dinheiro e com a economia. Não sei se isso vai acontecer em 1, 5, 10 ou 20 anos. Mas parece ser o caminho que seguimos, a menos que algo impeça. Aliás, estamos em guerra, portanto queremos ver o dólar enfraquecer cada vez mais. A dívida está cada vez mais fraca, por isso há vários motivos para desejar o enfraquecimento do dólar. Trump fala há tempos sobre reduzir juros. De qualquer forma, o tema é importante e realmente tem significado. Eu realmente daria uma olhada nisso. Por favor, desconsidere minhas conclusões, mas eu não descartaria minha análise. Verifique se acha que estou errado em algum passo, identifique onde, analise pelos princípios básicos e faça do seu jeito. Novamente, as conclusões finais que eu chego, isso é um risco muito alto quando se trata do que você faz com o seu dinheiro. Você deve decidir por si mesmo. A análise é de causa e efeito, então siga esse caminho. Se você acha que isso está certo, ótimo. Tire suas próprias conclusões. Se você acha que isso está errado, tente isolar a parte que você acha que está errada. Insira aquilo que você acha que está certo. Primeiro, eu adoraria ouvir isso. Mas só tenha certeza de que você tem uma cadeia de causa e efeito, porque os tempos estão mudando. E se você simplesmente continuar como se tudo fosse sempre igual, olha, eu realmente me preocupo que você acabe sendo pego de surpresa por algo para o qual você poderia estar um pouco mais diversificado e ser um pouco mais estratégico na proteção contra perdas. Não é preciso vender tudo e comprar muito ouro. Não farei isso, nem acho que alguém inteligente faria. Ainda assim, isso é importante. Fique atento. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Steve Keen é um economista. Ele começou, na verdade, como tenista e poderia ter se tornado profissional. Além de ser bastante de esquerda, com tendências marxistas, ele adora Marx. Então, com visão marxista, pensa como Marx.